A paz do Senhor, boa noite, boa tarde. Cá estamos mais uma vez para, assim, juntos partilharmos a palavra do Senhor. Este que será o nosso 8º e último sermão da Páscoa 2020, neste dia que nós celebramos a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e com grande alegria estamos reunidos aqui mais uma vez. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Nós temos vindo a acompanhar ao longo destes dias, desta semana, 2 semanas já. Nós estamos vindo a analisar em Lucas 22 a 24 estes textos maravilhosos que nos falam de tudo aquilo que aconteceu com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a forma como Ele se entregou no lugar de pecadores e ressuscitou ao terceiro dia para a glória de Deus Pai. Hoje nós iremos concluir o capítulo 24. Nós fomos esta manhã, percorremos um bom percurso do capítulo 24 já, e nós agora iremos estudar do versículo 36 ao versículo 54. Já depois de Jesus ter ressuscitado, a forma como ele apareceu aos discípulos e os comissionou, e da mesma forma comissionou a nós hoje, para aquilo que temos sido a Igreja de Cristo Jesus. Por 2000 anos a Igreja de Cristo Jesus tem sido comissionada e tem sido chamada a ser testemunha viva da ressurreição, da morte e da ressurreição de Cristo Jesus para a glória de Deus Pai na salvação de pecadores, e apontando também para uma eternidade maravilhosa onde um dia estaremos com o Senhor para todo sempre. Essa esperança, a certeza do cristão. Como tenho vindo a dizer ao longo destas mensagens, o nosso desejo é que aquele que não tem esta certeza em Cristo Jesus possa encontrar e possa assim ser trazido ao Evangelho da Graça. Louvado seja Cristo Jesus, Senhor nosso. Com a Bíblia aberta em Lucas 24, versículos 36 a 53, nós vamos inclinar a nossa cabeça e orar ao Senhor, pedir a Deus que Ele possa, pelo seu favor e misericórdia, falar às nossas vidas. Pai amado, Senhor, glorioso e santo, eis-nos aqui diante de Ti para Te bendizer e Te exaltar, neste dia que nós celebramos a ressurreição do nosso amado Senhor e Salvador. Nós vimos diante de Ti, ó Pai, confessar os nossos pecados. Nós vimos diante de Ti quebrantados, em arrependimento, pedir-Te, ó Deus, que por Tua graça e favor atendas e nos instruas mais uma vez na Tua palavra. Que nós hoje, depois de termos analisado ao longo destes dias o que foi a morte e o sofrimento do nosso Salvador, o que foi a ira de Deus despejada em Cristo no Calvário, ó Pai, quebrantados, voltarmos para a cruz e possamos, ó Deus, sentir e perceber a comissão e o chamado da Tua Igreja. Senhor, louvamos o Teu nome e bendizemos em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Diz assim a palavra do Senhor nos versículos 36 ao versículo 54. E, falando eles estas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam um fantasma. Algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e vede. Pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não o crendo eles ainda, por causa da alegria, estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa a comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. E não antes de prosseguirmos até ao versículo 54, vamos analisar esta pequena parte em seguimento daquilo que estudamos e que falámos esta manhã. Esta manhã tivemos a estudar e vimos a ressurreição do Senhor, quando o Senhor já tinha aparecido aos 2 discípulos a caminho de Emaús. As mulheres tinham sido informadas pelos anjos que ele havia ressuscitado e tinham sido lembradas das palavras do Senhor, que ele haveria de ressuscitar ao terceiro dia. E os discípulos agora tinham recebido a notícia e tinham sido informados que Jesus estava vivo. Esta era, com certeza, uma notícia maravilhosa. Uma notícia da qual eles deviam esperar, uma notícia da qual eles deveriam saber, eles deveriam estar atentos às Escrituras, eles deveriam ter ouvido a voz do Senhor, mas tantas coisas tinham acontecido e em sua fraqueza humana, a incredulidade tinha tomado conta dos seus corações.
E dizia esta manhã o quanto nós necessitamos ser lembrados das palavras de vida eterna diariamente na nossa vida, para que a incredulidade não tome conta do nosso coração. Deus tenha misericórdia das nossas almas e a cada dia nos dê instrução pela sua palavra, para que a nossa fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, o Espírito Santo venha trabalhar em nós de tal maneira que o nosso coração seja voltado, seja tornado para Cristo, de maneira que nós não esqueçamos as palavras de vida eterna. Então, entretanto, todas essas coisas estavam acontecendo, e diz-nos a palavra do Senhor que o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco. Eles ficaram espantados e atemorizados. Não deveriam ter ficado, ficaram, eles deviam estar à espera, mas não estavam, e pensaram ver algum espírito. Jesus diz então: por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vocês deveriam saber tudo aquilo que haveria de acontecer. Eles deveriam saber que Jesus venceria a morte. Eles deveriam saber que Jesus, o seu reino de glória, não podia ser perturbado por um plano dos judeus ou por um exército romano. O plano, ou por uma decisão de Pilatos, ou por um povo que clamava crucificam. Mas o Senhor, Deus Todo-Poderoso, haveria de ressuscitar Cristo ao terceiro dia. E eles deveriam esperar isto. E deveriam, ansiosos, ter recebido o seu Salvador. Mas, como dizia, nós mesmos sofremos desta incredulidade tantas vezes. Então Jesus olha para eles e diz assim: vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Tocai-me, apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E ainda assim eles não o queriam. Mas agora no versículo 41 diz assim: e não o crendo eles ainda por causa da alegria. Tal era o gozo, o contentamento, uma mistura de pensamentos, porque atrás nós olhamos e vemos que no versículo 37 a palavra de Jesus que estavam espantados e atemorizados, e agora diz que tinham uma grande alegria. Neste todo, era uma mistura de emoções, era muito difícil, e Jesus faz uma coisa extraordinária que nos faz pensar na glorificação do Senhor Jesus Cristo e nos faz pensar na glorificação dos nossos corpos mortais, quando um dia Cristo vier em glória buscar a sua igreja. Jesus diz o seguinte: tendes aqui alguma coisa para comer? Então eles apresentaram-lhes parte de um peixe assado e um favo de mel. Eu não sei quanto assim, mas eu quando leio esta história eu fico a pensar que era bacalhau e que era um conjunto de portugueses que estavam a comer. Mas não vamos deixar esta parte, só pensamento meu, completamente fora das escrituras. Mas eles apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. Ele tomou e ele comeu diante deles, para que eles pudessem perceber e ter a certeza que verdadeiramente não era um espírito, era Cristo Jesus ressurreto em glória. Era o Senhor deles, aquele que eles conheciam, com quem eles tinham comido tantas vezes, e agora ele estava diante deles e podia mais uma vez mostrar que era ele mesmo. Jesus então fala para eles palavras muito importantes que eu gostaria que você guardasse na sua vida. E o meu pedido é que Deus faça o mesmo em mim, me faça guardar estas palavras. Jesus disse assim: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Fiquei, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Deixem-me dizer uma coisa. Jesus disse a eles coisas tão importantes nestes textos que eu gostaria que nós nos detêssemos um pouco nelas. Primeiro Jesus disse assim: estas são as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Jesus tinha dito isto e lembra a eles, renova a eles. E diz que assim, tudo convinha que tudo se cumprisse, que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Tudo aquilo que eles conheciam, toda a lei de Moisés, todos os salmos, todos os profetas, tudo aquilo que vinha da palavra do Senhor, se devia e estava-se cumprindo em Cristo. Cristo não veio abolir a lei, ele veio cumprir a lei. Numa forma perfeita e absoluta e completa, porque as Escrituras todas vêm no Novo Testamento, mas aqui Jesus referia-se ao Velho Testamento, pois o Novo não estava escrito ainda, mas referindo-se ao Velho, Jesus diz que toda a Escritura estava sendo cumprida nele e falava dele. A palavra de Deus é cristocêntrica, Jesus é o Senhor da glória, ele é Deus encarnado e como tal as profecias, a palavra de Deus, a lei de Moisés,
os profetas, os sacrifícios próprios. O autor aos Hebreus ajuda-nos a entender isso. Todos eles apontavam para o sacrifício perfeito de Cristo, o Cordeiro de Deus que foi imolado antes da fundação do mundo, antes que ainda houvesse um povo para ser redimido. Já no plano de Deus havia um projeto perfeito, absoluto, pleno, de glorificação e exaltação do nome do Senhor na salvação de pecadores. O homem, quando o homem pecou, não deixou Deus desprevenido. Deus tinha tudo e sempre teve tudo calculado. Nada sai do controle do Senhor Deus Todo-Poderoso. Esta é a palavra de vida eterna que a palavra do Senhor nos afirma. E note que ele abriu o entendimento para que eles pudessem compreender as Escrituras. Eu tenho vindo a dizer isto várias vezes nesta série de sermões, e o meu desejo é que o Espírito Santo de Deus venha abrir a sua mente para que você possa entender as Escrituras, porque você pode conhecer tudo, toda a história da Páscoa, você pode saber mais detalhes do que aqueles que eu estou a falar aqui. Talvez tudo que eu tenho a falar nestes 8 sermões não traz nada de novo. Ótimo, eu não quero trazer nada de novo, eu quero trazer a Escritura antiga, exposta e declarada, a palavra de Deus, o conselho de Deus, e não o meu, não a minha interpretação das Escrituras, mas a verdade do Evangelho. Que bom que não traz nada de novo. Mas o entendimento e a fé, ela só pode ser dada pelo Espírito Santo de Deus, e diz a palavra do Senhor que aqui o entendimento deles foi aberto. Eles não abriram, foi aberto, para que eles pudessem compreender as Escrituras. A minha oração por si é que o seu entendimento possa ser aberto e você possa conhecer e possa perceber aquilo que dizia as Escrituras que era, convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. A Páscoa sem a ressurreição dos mortos, sem o dia que celebramos hoje, não tem sentido, não é completa. A morte do Senhor foi seguida de uma glorificação na ressurreição de Cristo. E hoje estamos falando, agora à noite estamos a falar da sua ascensão, a sua volta ao céu, de onde ele virá em glória. Iremos já falar sobre isso na parte final desta mensagem. Mas quando nós entendemos que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, não foi uma coisa banal ou sem importância, mas é a certeza e a convicção de que um dia o salvo ressuscitará e estará com Cristo para todo sempre. Faz parte da mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho só é completa quando a ressurreição do Senhor é exaltada e colocada em glória, da exposição do verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus. Estava escrito que era necessário que Cristo padecesse e ao terceiro dia rejeitasse os mortos. Ele teve que padecer no lugar de pecadores, porque a justiça de Deus queria ser feita, porque o homem havia pecado contra Deus e agora ele era abominável diante do Senhor, e Deus exigia santidade de um povo que não podia. E a culpa dos pecados tinha que ser punida, porque Deus não deu justo. Como tal, ele enviou o seu filho. E o seu filho padeceu na cruz. Mas ele não ficou morto, ele ressuscitou ao terceiro dia, vencendo a morte, vencendo o inferno, em glória e em majestade, onde ele hoje ele vive e ele reina. Ele é Senhor de toda a terra. E diz a palavra no versículo 47 que Jesus acrescentou e disse: e em seu nome, em nome de Cristo Jesus, que se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E Jesus nos comissiona aqui. E Jesus comissiona a nós hoje. Ele comissionou a igreja. A igreja ao longo dos séculos foi sempre trazendo a mensagem do Evangelho e pregando esta gloriosa mensagem de que Cristo ressuscitou e de Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Em seu nome se pregasse o arrependimento. Qualquer mensagem do Evangelho que não traga arrependimento na frente, ela não é mensagem. E para trazer arrependimento, ela precisa de apontar ao pecador os seus pecados e a sua necessidade de um Salvador, de alguém que venha e que tire o seu pecado e tire a sua culpa, para que ele possa ser aceito por Deus, para que possa ser tornado agradável a Deus, não por obras que façamos, mas por a fé em Cristo Jesus, que a salvação é pela graça, e somente pela graça, somente em Cristo, somente para a glória de Deus Pai. Então, a palavra do Senhor nos aponta e nos mostra que em nome do Senhor fosse pregado o arrependimento. Outra mensagem que não traga arrependimento, ela não é Evangelho. Assim como a mensagem que não fala da ressurreição de Jesus, ela é incompleta. A mensagem que não fala em arrependimento não é mensagem. Note que a palavra do Senhor Jesus foi bem claro. Falar em arrependimento e remissão dos pecados. Palavras-chave. Pecou, precisa de arrepender e precisa ser redimido. Aquele que peca, e todos pecamos, todos estamos instituídos da glória de Deus, e precisa de arrepender dos seus pecados, precisa que o Espírito Santo abra o entendimento para que venha a perceber a sua maldade diante de Deus, o seu pecado, e seja perdoado dos seus pecados. Lembra que Jesus disse que o médico não é para os sãos, mas para aqueles que estão enfermos?
Lembra que Jesus disse e falou que ele veio para os pecadores e para salvar pecadores, e os sãos não necessitam os sãos não necessitam de médicos, aqueles que acham-se justos aos seus próprios olhos, por certo não precisam da justiça de Deus. Mas na verdade todos precisamos, porque nenhum de nós é justo. Pode ser justo aos seus olhos, mas você não é justo diante de Deus. Porque a palavra diz que todos pecámos e destituídos estávamos da glória de Deus. Mas aquele que reconhece os seus pecados, ele vai perceber que ele precisa de arrependimento. E ele clama a Deus e Deus lhe traz a visão clara dos seus pecados e um arrependimento de quebrantamento de coração. Como tal, ele é redimido dos seus pecados, e o seu sangue de Cristo, ele lava o pecado, retira a culpa, para que possa ser, dessa maneira, aceite por Deus. Uma obra completa de Cristo no Calvário, sem participação humana, mas que trabalha na vontade humana. A obra de Cristo no Calvário, a salvação somente pela graça, ela é operada por Cristo, pela fé, que é dada pelo Senhor, por graça, que é Deus que trabalha nas nossas vidas, mas ela é operada no coração humano, quebrantando e trazendo um arrependimento, um reconhecimento de pecados, para remissão, para salvação. E esta é a mensagem que Jesus, antes de subir ao céu, deu à igreja, dando aos seus discípulos, dando à igreja a nós, para nós pregarmos e anunciarmos. E através desta mensagem, milhares têm vindo ao conhecimento da salvação. A fé tem sido gerada nos seus corações. O novo nascimento, como Jesus falou lá em João 3, a Nicodemos, tem gerado no coração de milhares que se tenham voltado para a cruz e tenham encontrado em Cristo o seu Senhor e o seu Salvador, e tenham sido salvos dos seus pecados e tenham glorificado a Deus, pois Ele chamou para si um povo seu especial, zeloso de boas obras, um povo que o glorifica, um povo que o exalta, um povo que vive para a sua glória, um povo que nega a si mesmo pela causa maior do Evangelho de Cristo Jesus, anunciando o Senhor. E é assim que o Evangelho chegou a nós hoje. Porque ao longo dos tempos Deus levantou homens e mulheres que fizeram parte do seu reino, a sua igreja, que em todo o mundo, em todo instante, Deus continua operando pela ação do Espírito Santo na vida de milhares que proclamam o Evangelho e falam das verdades do Evangelho, muitas vezes desprezados, muitas vezes até torturados, até perseguidos, mas que têm anunciado a verdade gloriosa do Evangelho de Cristo Jesus. E a palavra do Senhor diz assim: e destas coisas sois vós testemunhas. Escute, e eles eram testemunhas disto porque eles assistiram a muitas delas, porque eles viram, porque eles estiveram presentes com Jesus, eles viam Cristo ressurreto. Mas nós hoje, a Igreja de Cristo Jesus, ela continua a ser testemunha, não só porque ela anuncia as verdades escritas, mas porque ela vive essas verdades escritas. Aquele que vive a verdade do Evangelho, quando ele abre a sua boca, ele vai proclamar estas verdades com todo o seu coração e com toda a sua alma, porque ele sabe que fora destas verdades nada existe, nada vale a pena, de nada serve a vida, nem o ar que respira, se não for para viver estas verdades. Aquele que crê em Cristo Jesus tem a sua vida alicerçada na cruz, aquele que verdadeiramente se alegra no túmulo vazio que nós celebramos este dia. Ele anuncia estas verdades, vive estas verdades, proclama estas verdades, as ama de todo o coração e por elas se entrega a cada dia, porque percebe que estava condenado ao inferno, mas agora ele foi salvo em Cristo Jesus, para a glória de Deus Pai. Ele anuncia e ele é testemunha daquilo que aconteceu na sua vida. Oh, quanto eu desejo que todos aqueles que estão a ver este vídeo agora e que verão mais tarde, possam verdadeiramente ter no seu coração este anseio, possam ter no seu coração esta certeza, esta convicção, possam verdadeiramente viver para a glória do Senhor, ser verdadeiramente salvos em Cristo Jesus e perceber ter um desejo ardente de ser testemunhas. A palavra do Senhor diz no versículo 49 o seguinte: e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, fiquei porém na cidade de Jerusalém, até do que o alto sejais revestidos do poder. A palavra do Senhor nos diz que Jesus tinha prometido que enviaria o Consolador do Pai, da parte do Pai, o segundo ele próprio, como ele próprio, e o escritor aqui é Lucas, e esta é a primeira o primeiro escrito de Lucas, o segundo é Atos, né? Lucas escreveu Lucas e Atos. E na segunda parte do seu escrito, no livro de Atos,
Ele vai apresentar e vai mostrar a descida do Espírito Santo sobre a igreja, a qual veio para ficar. Na sua igreja não foi um momento lá atrás, no primeiro século. O Espírito Santo de Deus habita no salvo e o converte, o regenera, lhe dá uma nova vida e o faz proclamador destas verdades. Ele vive o sobrenatural de Deus, anunciando o Evangelho que resgata almas das portas do inferno e as traz para o reino celestial, que mostra a verdade que é em Cristo Jesus, a salvação, que mostra o Senhor ressurreto. E este Espírito de Deus que habita no salvo, ele veio e ele está na igreja de Cristo Jesus e estará até o último dia. E ele habitará nos salvos e ele pode habitar em si. O meu desejo é que ele habite em si. O meu desejo com esta mensagem online é que muitos possam receber esta mensagem e possam verdadeiramente receber este Espírito de Deus e possam crer na verdade do Evangelho. Não na minha verdade, não nas minhas palavras, não naquilo que eu estou a dizer, mas naquilo que a palavra de Deus lhe está a dizer, naquilo que a verdade do Evangelho diz, naquilo que o livro de Lucas ensina sobre Cristo Jesus ressurreto, e possam ser testemunhas, ser cheios do Espírito Santo, viver vidas transformadas, viver o sobrenatural de Deus, viver no esplendor daquilo que foi e que é a Igreja de Cristo Jesus. Do versículo 50 ao versículo 53 diz-nos o seguinte: e levou-os fora até Betânia, e levantando as suas mãos os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os ele, se apartou deles, e foi levado ao céu. E adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Termina assim o livro de Lucas, com Jesus subindo ao céu em glória, levantando as mãos, os abençoando. E diz que quando ele subiu e se apartou deles, eles voltaram adorando para Jerusalém com grande júbilo. Como é que eles poderiam... Jesus morre, entrega a sua vida, ressuscita e agora vai para o céu e eles ficaram outra vez sós. O que é que vai acontecer a seguir com eles? Como eu disse, o livro de Lucas, o livro de Atos fala-nos nisso. Passaram lutas, dificuldades, as quais nós não podemos nem imaginar. Diz-nos a palavra do Senhor que coisas terríveis aconteceram com a Igreja de Cristo Jesus. Diz-nos a história que muitas outras coisas, as quais não estão escritas no livro de Atos, aconteceu com a Igreja de Cristo Jesus. E estes, todos, com exceção de João, o único que morreu por velhice, todos foram torturados e todos foram mortos pela causa do Evangelho. Mas havia grande júbilo neles. Havia grande alegria, havia grande satisfação. O que é que eles tinham que era tão especial assim? Que os fazia, diz a palavra do Senhor lá no livro de Atos, ter grande alegria de ser participantes dos sofrimentos de Cristo. O que é que eles tinham que era tão especial, que era tão maravilhoso, ao qual Paulo se junta mais tarde e também sofre pela causa do Evangelho e é morto, não é? Como nós sabemos lá, a segunda carta a Timóteo, no final você percebe o quão Paulo está e o quanto Paulo sofreu pela causa do Evangelho e da forma que ele estava entregando a sua vida. O que é que essa gente tinha? O que é que os reformadores tiveram na Reforma, que tantos morreram pela causa do Evangelho? O que é que aconteceu com a Igreja de Cristo Jesus? Que aos olhos humanos às vezes parece em momentos quase desaparecer. De onde é que vem essa esperança? De onde é que vem essa alegria? De onde é que ela começou? Jesus subiu ao céu. E porque Jesus subiu ao céu, aqueles 11 homens que viram Jesus subir puderam ser testemunhas vivas e ter a certeza que um dia ele voltaria para vir buscar a sua igreja. Eles ficaram com a convicção absoluta de como Jesus havia ressuscitado e ele havia subido ao céu e eles iriam estar com o Senhor deles para todo o sempre. E olhavam cada minuto nesta terra como a possibilidade de proclamar as verdades do Evangelho e glorificar o nome do Senhor. Por isso é que eles adoraram e com grande júbilo voltaram para Jerusalém. Eles não voltaram tristes, pesarosos. Às vezes nós colocamos isto de uma maneira que parece que até a descida do Espírito Santo lá no dia de Pentecostes, a igreja ficou lá toda humilhada, né? Toda triste, toda desamparada, toda angustiada, sem saber o que fazer. Não. Não é isso que encontramos no texto. E adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. É verdade que depois foram revestidos do poder do alto, é verdade que depois saíram a proclamar, é verdade que eles estavam reunidos e fechados no cenáculo até que do alto,
Se ouviu um som como um vento impetuoso que encheu toda a casa, e foram vistas línguas, e aí Pedro pregou e 3.000 almas foram salvas. Nós conhecemos isso, nós sabemos isso. Mas mesmo assim eles voltaram adorando. O Senhor que eles tinham visto subir havia de descer em glória e majestade, e eles eram parte desse reino. Eles estavam sendo comissionados para a maior tarefa do mundo. O privilégio maior é proclamar o Evangelho, é ser chamado pelo Rei Jesus para ser portador das boas novas da salvação. Será que você foi chamado pelo Rei Jesus para ser portador das boas novas da salvação? Se você foi chamado para ser portador das boas novas da salvação, você sabe o que é que eu estou a falar esta tarde. Você, o seu coração, por certo, está se enchendo de alegria. Você sabe que tem a oportunidade de falar as boas novas, falar daquilo que é maior, mais absoluto, a morte e a ressurreição do Senhor. Você, nesta Páscoa, por certo, que está jubiloso e alegre no seu coração por aquilo que Jesus fez. Você conhece esta verdade. Por certo, você é participante desta alegria. Você sabe que a morte física representa nada. A doença nada representa. Tribulações e angústias nada representam. Comparado com a glória que um dia há de ser revelada, a qual hoje o salvo, que habitando nele o Espírito Santo, se alegra e se regozija nisso. Eles adoraram-no, tornaram para Jerusalém com grande júbilo. E notem o que diz assim: e estavam sempre no templo louvando e bendizendo a Deus. Neste momento você olha e diz, bom, nós não estamos no templo louvando e bendizendo a Deus. Mas você é o templo do Espírito Santo, se Cristo Jesus habita em si. Então louve e bendiga o nome do Senhor. Sempre. Adoro o Senhor. O meu desejo com esta mensagem, com esta série de mensagens, como eu já disse, é que verdadeiramente o Espírito Santo trabalhe na sua vida. E o traga a um completo entendimento do que é que a morte e a ressurreição do Senhor é. Que a ascensão de Cristo traga em si um gozo e um prazer tão grande. E a esperança da vida eterna. Jesus subiu para o lugar onde um dia Ele te levará a sua igreja, os salvos. Você estará para sempre com o Senhor. Quão grande é o seu problema comparado com a verdade que lhe acabei de expor? Se você tem esta certeza, esta convicção, por certo, seja qual for o problema que você está a viver, inclusive o coronavírus, é como nada comparado com a grandeza do que é a vida eterna. Mas se você não tem esta certeza, eu quero dizer que você pode ter. Eu quero dizer que eu quero eu quero apelar à sua alma para que você hoje mesmo, clame a Deus e peça a Deus, dá-me essa certeza, dá-me essa alegria que esse pregador internauta agora está aí a anunciar. O que é esse gozo que me faz ver a glória e a majestade de Cristo maior do que o maior problema que a humanidade está a enfrentar? E que é grande. É grande o que está acontecendo na humanidade. É grande o que está acontecendo aqui na nossa porta. Nova York, New Jersey. Não estou a falar de uma forma como se estivesse tudo bem. Não está. As ambulâncias passam na nossa porta aí todo dia. Mas há uma grandeza maior. Cristo Jesus, o Senhor da Glória, não está morto, Ele ressuscitou. E não só Ele ressuscitou, Ele vive e Ele está vivo no céu de glória, para onde Ele subiu, para onde um dia eu estarei com Ele. E o meu desejo é que você esteja também. Se você acha que eu estou a ser soberbo da minha parte, dizer, ou estou a ser arrogante, dizer eu subirei com Ele, você pode estar a olhar e dizer assim, como é que Ele sabe isso? Quem lhe dá essa certeza? O meu Senhor, o meu Salvador, porque Ele morreu por mim, não é por obra, não é por aquilo que eu sou, não é por aquilo que eu fiz, não é algo que eu fiz, é algo que Ele fez na cruz, e Deus o ressuscitou em glória, e Ele hoje está no céu, onde Ele subiu, e nele, com a esperança nele, um dia eu habitarei com Ele para todo sempre. Caro ouvinte, este é o meu desejo para si nesta Páscoa. Não há nada maior na Páscoa do que ser portador desta mensagem das boas novas. Eu sou abençoado este dia. O meu coração está alegre. Porque o Senhor me tem permitido ser portador desta boa nova. Ser aquele que também posso louvar e bendizer a Deus. Esta é a realidade e a verdade da Igreja do primeiro século. Aqui começa e começaria, se nós continuássemos a estudar, como é que a Igreja do primeiro século se desenvolveu e foi, como é que o Evangelho chegou até Roma. Como é que estes homens portadores desta mensagem levaram esta mensagem e ela chegou aos nossos dias. E hoje aqui, na internet, não imagino quando Lucas escreveu isto, alguma vez imaginou que nós íamos estar a pregar, não é? A mensagem dele por alguma coisa dentro das nossas casas que atinge tanta gente. Mas o Senhor assim proveu que esta Páscoa fosse passada assim.
esta Páscoa não foi passada da forma que o Evangelho foi limitado ou fechado. Na verdade, talvez ele foi aberto e mais pessoas ainda puderam ouvir. Talvez Deus usou. Por certo, Deus usou tudo isto, tudo estava no plano de Deus. Mas talvez para a proclamação maior ainda do Evangelho. E podemos hoje falar livremente e anunciar as verdades de Deus. Sim, esperamos o dia que podemos abraçar os nossos irmãos, podemos voltar a estar reunidos no templo, conforme a palavra aqui diz. Mas enquanto isso, eu encorajo a você buscar a Deus, a você buscar esta certeza, esta convicção. E espero que o resto das horas que faltam ainda da Páscoa possam continuar trazendo a si a alegria e o gozo da ressurreição do Senhor e a ascensão em glória traga em si a esperança, a certeza, a convicção de que um dia você estará no céu. Como já disse, se não é essa a sua posição, volte para a cruz hoje. Peça a Deus. O Senhor, Ele é misericordioso, Ele é bondoso. Ele pode abrir os seus olhos para que você creia. Ele pode abrir o seu entendimento para que você aceite e verdadeiramente trazer à sua vida essa paz e essa tranquilidade que lhe estou a anunciar aqui. Que o Senhor de glória possa verdadeiramente operar na sua vida e possa a cada dia confirmar os fiéis para a glória de Deus Pai. Deus abençoe ricamente a sua vida. Nós vamos orar agora e vamos pedir ao Senhor que o Senhor verdadeiramente possa fazer estas coisas em nossa vida. Pai amado, glorioso Senhor, eu te agradeço, Pai, pela oportunidade que nos deste de celebrar esta Páscoa desta forma diferente, mas tão especial. Eu te agradeço, ó Pai, pela ressurreição do Senhor e te agradeço, ó Deus, porque um dia Ele subiu ao céu para onde nós iremos e estaremos com Ele para todo sempre. Eu te agradeço, Pai, pela tua igreja à face da terra que tem sido comissionada e portadora dessas boas novas. Obrigado, Senhor, pelas testemunhas que ao longo de 2000 anos têm levantado e têm proclamado esta verdade do Evangelho. E eu te peço, Senhor, te agradeço, Pai, em primeiro lugar, me dar-se a oportunidade esta noite de proclamar esta mesma verdade. Não uma nova verdade, a mesma verdade, a antiga verdade, aquela que foi anunciada, escrita por Lucas, mas que veio de ti. Senhor, eu te peço, ó Deus, que se alguém que nos escuta ou nos irá escutar e não tem esta confirmação, não tem esta verdade, possa verdadeiramente crer em Cristo Jesus, possa ser salvo. Te peço, ó Pai, que tu possas enviar o teu Espírito Santo e possas fazer crer, possas abrir o entendimento para crer nas Escrituras, para arrependimento de pecados, confissão de pecados e fé para que creia em Jesus. Eu te agradeço, Pai, esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos encerrando assim estes sermões aqui, mas nós não vamos desligar até cantarmos o hino. E nós vamos cantar o hino número 545, porque Ele vive. O mesmo que nós cantamos esta manhã, porque hoje é dia da ressurreição do Senhor. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus, que vivo está. Porque Ele
posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A minha família está aqui comigo, como é habitual, e nós vamos juntar aqui e assim nos despedirmos e nos alegrarmos. Alegre-se no Senhor, alegre-se que é Páscoa, alegre-se que Jesus ressuscitou em glória, e para a honra e glória do nome do Senhor, creia no Filho de Deus, creia em Cristo Jesus, creia na morte e na ressurreição do Senhor em glória e em majestade. Então, enquanto todos aí se ajustam aqui atrás de mim, amém? Nós estamos alegres por servir o Senhor, nós somos felizes por poder servir a Igreja de Cristo Jesus através destas mensagens. Nós iremos iniciar uma nova série de sermões. Você é bem-vindo a estar connosco. Reunimos aqui terças, sextas e domingo pela manhã e domingo pela tarde, até que nós possamos voltar para o nosso templo, e aí nós estaremos vivendo aquela comunhão maravilhosa dos santos desde a Igreja do primeiro século, da qual nós somos parte, a Igreja de Cristo Jesus. É com alegria. Qualquer pergunta que você tenha para nós, se você quiser rever estas mensagens, elas estarão disponíveis online breve. Aqui o meu filho está a trabalhar nisso, e nós iremos ter essas mensagens disponíveis. Neste momento você pode voltar atrás e pode analisar cada uma delas nesta mesma página, e espero que o Senhor nosso Deus possa abençoar a sua vida e tenha um resto de Páscoa abençoado. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja consigo, seja como assim é com a nossa família, com a família em Filadélfia, no Jersey, a Igreja de Cristo Jesus, aqui representada pela minha família. Deus abençoe você em Cristo Jesus. Grandemente, uma Páscoa feliz para todos. Bye.